Estou ao vivo. Bom, pessoal, hoje a gente vai ter uma live aqui sobre 5 formas de você saber se o seu corpo está equilibrado ou não, tá? Então, a gente vai estar dando dicas e formas de você entender se o seu corpo está ou não equilibrado, né? Então, logo eu começo a live e a gente vai esperar mais algumas pessoas, ver se entra e a gente já inicia com tudo, beleza? Vai ser bem prática, bem legal aqui de você entender. Vamos acenar aqui para quem já está entrando. Tchauzinho. Vamos lá. Recomeçando a semana de lives. Bom, vamos começar então, né? Chega de lerdeza e bora pra action, né? Brincadeira. Vamos lá, pessoal. Então, a gente entender, primeiramente, né? As 5 formas da gente saber se a gente está ou não com o corpo equilibrado, tá? Então, primeira maneira de você saber se você tem ou não o seu corpo equilibrado, tá? A primeira maneira eu acho bem básica. Todo mundo já vai falar assim, nossa, mas eu já sabia disso, já tinha pensado nisso, é óbvio. Dor. Se você tem dor, possivelmente é que seu corpo está desequilibrado, tá? Aí você vai falar assim, é lógico, eu tô machucado, mas muitas vezes a gente tem dor, pessoal, e nem está machucado, nem está lesionado, não está nada, tá? Às vezes a dor pode ser um sinal do seu corpo te avisando, olha, tem alguma coisa errada, estou aqui com dificuldade disso, é aquele alerta de emergência, sabe? E a forma do nosso corpo se comunicar com a gente é através da dor. E essa dor mostra que a gente está com o corpo desequilibrado. E assim, se a gente tem dor, o desequilíbrio pode ser que seja uma coisa sutil, mas vai estar lá. Muita gente fala assim, mas eu tenho dor por causa disso, por causa daquilo outro, porque eu já tenho essa dor faz tempo. Tá, só que em algum momento houve algum desequilíbrio, alguma coisa que gerou esse sinal de alerta. E ficou. E você não deu bola, continuou e está até hoje esse sinal de alerta ligado, tá? É como se você deixasse o farol do seu carro ligado o tempo inteiro e tá lá. E você esquece que você tem que desligar, ou você deixa tanto tempo que você acha que é normal. Às vezes a gente para e começa a entender pensando que é normal ter dor. Que a dor acontece. Eu tenho que ter porque eu sou uma pessoa que é ruim na vida. Eu fiquei 1000 tempos fazendo coisa errada, hoje eu tenho que pagar o preço, tenho que sentir dor o tempo inteiro. Não é assim, tá? A dor vem junto com um desequilíbrio. Possivelmente, se você eliminar esse desequilíbrio, você vai eliminar a sua dor ou vai minimizar, tá? Então, por que às vezes a pessoa chega, faz alguma atividade, faz algum tratamento e fala assim, nossa, parece que foi mágica, sumiu. Por quê? Porque essa dosinha que foi ali de movimento ou de tratamento que teve, já surtiu esse efeito que tirou uma coisa que a pessoa nem lembrava mais que esse sinal de alerta estava ligado, tá? Então,
a dose de movimento ajuda a equilibrar o nosso corpo para a gente também já quebrar esse primeiro sinal, essa primeira forma que é a dor, tá? E aí a gente tem a segunda forma de saber se o nosso corpo está desequilibrado ou não, tá? E a segunda forma é lesões recorrentes, tá, pessoal? E aí, Thiago? Oi, Júnior, vamos que vamos. A galera entrando, né? Então, a segunda forma é essa que eu falei. A gente ter lesões recorrentes, tá? Muitas vezes a pessoa faz a reabilitação, faz o tratamento todo lá de fisioterapia depois de uma lesão, e aí ela volta com lesão em outra parte do corpo. Aí você fala assim, ah, mas aconteceu porque eu forcei, porque o sol tinha mudado, ia chover, a dor veio. Gente, não é dessa forma, tá? Possivelmente já tinha um desequilíbrio que causou a primeira lesão. E aí o que aconteceu? Você curou essa lesão, você fortaleceu a região, você deixou lá tudo certinho do seu corpo. Parou a dor. A dor, lembra que eu falei no primeiro tópico, que é um sinal de alerta? Aí o que aconteceu? Você tirou esse sinal de alerta e você continuou fazendo atividade. Só que o seu corpo estava desequilibrado. E aí o que acontece? Vai gerar outro problema em outra parte. Por quê? Porque você tirou o sinal de alerta, você não sabia mais o que estava acontecendo. Só que, na verdade, no final das contas, o seu corpo estava desequilibrado. Então, isso é o que está causando essas lesões. Eu gosto de contar a historinha da poça d'água, tá? Vamos lá, momento história agora. A poça d'água, você está lá, tem a poça d'água, e aí você vai e passa o pano. Limpei, sequei a poça d'água. Aí o que acontece? Vou fazendo minhas coisas, tal. Daqui 20, 30 minutos eu passo lá de novo, olho e vejo a poça d'água tá lá de novo. Aí o que eu vou? Vou, enxugo de novo, continuo fazendo minhas coisas. Daqui 1 hora eu volto lá, a poça tá lá de novo. Aí o que acontece? Se eu olhar para cima, eu vou ver onde está a goteira. Então o problema real não é a poça da água. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso parar a goteira. E aí eu paro de ter poça d'água. Aí eu não vou ficar toda hora limpando, toda hora tendo que secar o chão ali. Tá? Então, é isso que a gente às vezes não percebe. O nosso corpo fala com a gente de uma forma que às vezes a gente vê lesão, vê dor. Só que aí a gente não sabe que é um sinal de alerta falando, olha, tem ali um desequilíbrio, tem isso, tem aquilo, e a gente não percebe. E aí o que a gente faz? Fica toda hora tapando a poça d'água, tá? E não é essa a ideia de ficar tapando a poça d'água. E aí, Salgado, beleza? Oh, legal. Vamos lá, pessoal, vamos continuar então. Agora a terceira forma de eu saber aí se o meu corpo está desequilibrado ou não. Porque, então a gente já falou as duas primeiras, tá? Primeira forma é se eu tenho alguma dor. Segunda forma, se eu tenho lesões recorrentes. Isso demonstra, essas duas formas já demonstram que meu corpo está desequilibrado, tá? E agora a terceira forma, que hoje falam que é pior que o cigarro, é o novo cigarro, tá? Que o pessoal fala. Que é a questão da postura, pessoal. Tá? Até o Thiago tá aí na live, amanhã a gente vai fazer uma live falando muito disso, que o que tem a relação da postura, pessoal? A gente começa a deformar o nosso corpo, a questão articular, a questão facial, tá? Porque o nosso corpo ele age como se fosse um plástico, e ele vai se moldando as posturas que a gente vai ficando durante o dia. E se a gente tem mais hábito de posturas ruins, ele vai se modelar para essas posturas ruins. E aí o que acontece? Que a gente não percebe, que é outro sinal, outra forma da gente saber se a gente está com o corpo desequilibrado ou não. Quando a gente percebe que a gente já está com uma postura fixa, a gente já percebe que o nosso corpo se modelou aquela postura. Principalmente quem trabalha sentado. Você fica trabalhando sentado, está lá. Aí você trabalha no computador e fica. Aí na hora que a pessoa levanta e vai embora para casa, está do mesmo jeito. Ou aquela pessoa que fica muito tempo mexendo no celular.
Aí na hora que levanta a cabeça, sente até o peso da cabeça. Fala assim, nossa, parece que minha cabeça está pesando 1 tonelada. E é isso, a gente vai se adaptando às funções, o corpo vai se adaptando, ele tem a forma plástica da fáscia, da articulação, das cartilagens, e aí a gente não percebe isso. Só que é outro sinal do nosso corpo que a gente está entrando num desequilíbrio, tá? E assim, estou falando aqui nessas formas, por que eu estou falando dessas coisas? E tem gente que fala assim, ah, mas você está falando porque você está deduzindo isso, você leu, você está estudando, tá? Pessoal, existem vários livros, vários pesquisadores que hoje já colocam isso. Até o que a gente baseia aqui a nossa metodologia, dentro da dose de movimento, a gente baseia dentro das capacidades, da pirâmide de performance, que a gente demonstra os equilíbrios das nossas capacidades físicas, a forma de aprendizagem de movimento, de atividade física, tá? Então, essa pirâmide está baseada em pesquisas como a pesquisa do desenvolvimento motor, a pesquisa do crescimento e desenvolvimento humano, a pesquisa da evolução do ser humano historicamente, tá? Então, tudo isso não é eu que estou colocando aqui como verdade minha. São coisas que hoje a gente já tem estudos e já veio aprendendo ao longo de toda a época aí de estudos, métodos de trabalho, tá? Então, como eu falei, as 3 formas até agora, tá? São dor. Dor, com certeza, é um sinal já de seu corpo estar desequilibrado. Lesões recorrentes. É um sinal que você está só secando a poça e não tapando a goteira, tá? Que é o real problema. E 3, a postura. Quando a gente tem uma postura que já está fixa. A gente percebe que o nosso corpo já se adaptou àquilo. E aí quando a gente muda de postura ou entra em uma outra forma de atividade, a gente começa a sentir que isso não é natural. Só que o nosso corpo, ele está aí para fazer todas as atividades. Correr, andar, engatinhar, rolar, sentar no chão, escalar árvore. Tudo isso é natural do ser humano, tá? E a gente não... Se a gente começar a perder essas capacidades, com certeza já está tendo algum desequilíbrio, já há algum desequilíbrio dentro do nosso corpo. Lógico, estou falando isso, mas não é para a gente... Ah, eu tenho dificuldade física de força. Não, eu digo dificuldade de capacidade. Vocês falam assim, não sou capaz de fazer isso mais. Então, se você não é capaz de fazer isso mais, você já está com desequilíbrio, tá? Então, isso é fato. Agora vamos lá para a 4ª forma de você saber se você está ou não com o seu corpo desequilibrado, tá? Perda de função, que é o pouquinho ali que eu já estava entrando. A gente tem o corpo, tá? Que a gente vem da fase evolucionária, lá da época das cavernas, que a gente já evoluiu muito na parte mental, na parte física. Pessoal, antigamente a gente tinha que lutar contra predador, a gente matava mamute. Hoje a gente faz o quê? A gente não consegue nem levantar para trocar o canal da televisão. Se a gente precisa resetar a televisão na tomada, a gente já tem preguiça, tá? Então, a gente já evoluiu bastante. O que a gente precisa entender? Que a partir do momento que a gente começa a perder as funções básicas, quais que são as funções básicas? Aquela do desenvolvimento da gente aprender a andar, aprender a correr, aprender a ficar em pé, aprender a ficar engatinhando lá, sentado no chão. Se a gente perde essas funções que o ser humano começa lá da fase de bebezinho, com certeza você já está com um desequilíbrio no seu corpo. Porque lembra que eu falei? Antigamente, na época das cavernas, cara, aí, mentalmente, vamos pensar mentalmente. Estou agora lendo o livro do Yuval Noah, lá, né, que ele fala do Sapiens, da história da humanidade. Ele descreve todos os achados arqueológicos, demonstrando que a gente hoje está muito evoluído até mentalmente. A gente fala, nossa, a gente tem muito conhecimento hoje disso, daquilo outro. Só que
Lá ele consegue comprovar, através de fatos históricos, que a gente está super evoluído mentalmente. Por que ele fala isso? Antigamente a gente tinha uma capacidade de armazenar informação na mente, que a gente tinha isso por questão de sobrevivência. Se eu não conseguisse decorar as coisas, eu teria muito mais probabilidade de morrer. E aí o que acontece? Hoje em dia, a gente não precisa decorar tantas coisas. A gente tem hoje smartphone, a gente tem computador, a gente tem a nuvem de carregar dados, que a gente vai tirando as coisas da mente. E isso foi fazendo a gente perder essa capacidade de armazenamento de memória. E aí o que acontece? A gente já evoluiu mentalmente por esse fator. Antigamente, se a gente não tivesse essa evolução, a mente forte, para decorar tudo, para saber como eu fazia para derrotar um mamute, derrotar um tigre, derrotar algum animal predador, ou mesmo se eu soubesse, putz, essa fruta eu posso comer, essa outra eu não posso, isso daqui, esse tipo de vegetal eu consigo mastigar, não, esse outro eu tenho que colocar no fogo. Isso a gente sabia, decore salteado, sabe? Então, já demonstra que a nossa capacidade mental foi muito afetada. Então, se a gente for entrar na parte de desequilíbrio mental, a gente já tem aí, historicamente, um declínio, tá? Então, o que a gente precisa entender na parte física? A gente já teve esse declínio, tá? Na evolução nossa, se você for comparar daquela época para cá. Agora, o que a gente precisa entender? Como a gente manter esse nível que a gente está hoje? Como a gente manter esse equilíbrio, tá? E qual é o equilíbrio que a gente busca? Lembra que eu sempre coloco aqui o equilíbrio das competências básicas. O que é a competência básica nossa do ser humano hoje, que a gente precisa para conseguir sobreviver? A gente precisa das capacidades físicas primordiais, conseguir se mover, conseguir força para conseguir controlar o nosso corpo. E como a gente sabe se a gente está com essa? Através do desenvolvimento motor. Qual que é o desenvolvimento motor? Pega o bebezinho, ele começa lá colocando o pé na boca, começa daqui a pouco ele está de joelhos, daqui a pouco ele está de barriga para cima, barriga para baixo, está rastejando, engatinhando, ficando ajoelhado, consegue ficar agachadinho, consegue ficar em uma perna, consegue começar a caminhar, daqui a pouco está correndo, daqui a pouco está rodando. Isso é o básico do básico do básico. E a gente tem que entender que a gente precisa ter isso em equilíbrio. Se a gente não tem isso em equilíbrio, não adianta eu ir lá e ficar na academia fazendo um monte de peso, tá? Porque se eu faço esse monte de peso, eu só vou ter essa capacidade. Mas e uma outra capacidade lá, uma outra competência fundamental? Possivelmente esse desequilíbrio dessa competência vai me gerar algum custo lá na frente, vai me gerar algum problema. Lembra da historinha da goteira? Eu estou com essa goteira aberta, então pode ser que vai pingando devagarzinho, só que eu não estou percebendo. Então, a gente precisa entender se a gente já está perdendo as funções básicas, as capacidades fundamentais, as competências iniciais da nossa vida, tá? Porque se a gente já percebe isso, a gente já consegue entender que o nosso corpo está em desequilíbrio e a gente consegue sanar o problema. Aí você fala assim, mas isso é difícil a gente fazer prevenção, é difícil ficar percebendo, prestando atenção no meu corpo. Gente, quem pratica esporte, percebeu que não consegue fazer alguma coisa, ou está lá com dificuldade em algum movimento, isso já demonstra alguma dessa capacidade aí básica, essa fundamental, essa competência. Você já vê que você às vezes não consegue coordenar direito, você já vê que tem dificuldade, isso já demonstra um certo nível de desequilíbrio, tá? Agora, como eu vou saber disso? Eu não sei, eu não faço atividade física. Você consegue ficar sentado no chão, levantar? Tem dificuldade para sentar no chão? Tem dificuldade para levantar? Tem dificuldade para subir numa escada, descer de uma escada? Possivelmente isso já está te demonstrando. Você não precisa ficar parando lá fazendo muita coisa. Isso já mostra que você já tem as competências aí com dificuldade, já está com desequilíbrio, tá? Então,
Coisas simples a gente já consegue perceber. A gente não precisa ficar fazendo milhões de testes, milhões de avaliações, Não! Coisas simples do dia a dia a gente já percebe. Só que o que a gente precisa é criar consciência e agir. Eu não posso ficar lá esperando. Vou esperar, vou dar mais um tempinho, vou ver se essa poça fica maior. Vou ver se a goteira de repente começa a vazar água de vez e aí eu resolvo o problema. Às vezes não vai dar tempo, vai começar a inundar tudo. Não pode esperar isso, tá? Então a gente tem que agir quando a gente já percebe. O carro começou a dar sinal que vai acabar a gasolina. Você espera acabar ou você vai no posto encher o tanque? Entendeu? Comece a pensar dessa forma. Se você não pensa dessa forma do seu corpo, você vai pagar um custo caro quanto a isso no futuro, tá? Já vou te alertar desde já para você ficar esperto. Vamos para o próximo ponto, tá? Recapitulando os 4 primeiros, então. Dor. Dor, sinal lá do seu corpo falando para você que já tem algo errado. Lesões recorrentes. Você não está agindo na forma certa, você não reequilibrou o seu corpo. Sinal que já tem um problema maior aí e está mascarado. 3. Postura. Se você percebeu que você já está começando a ficar com uma postura diferente, já está sentindo esquisito em fazer outras coisas que eram naturais, que seu corpo está se adaptando de uma forma a uma devida demanda, eu fico mais sentado, eu mexo muito no celular, eu tenho que ficar olhando muito para cima, eu percebo que essas coisas já estão me incomodando, já está começando a desequilibrar o meu corpo. 4, perda de função, perda das nossas competências fundamentais. Eu sinto dificuldade de sentar e levantar do chão, eu sinto dificuldade em subir em alguma coisa, eu sinto dificuldade em coordenar alguma coisa que eu preciso, em ficar em uma perna só. Nossa, vou colocar meu tênis e tenho dificuldade em ficar equilibrado numa perna só. Eu vou pegar alguma coisa, tenho dificuldade de estender até lá na frente. Se você já percebe isso, com certeza já está perdendo aí, o seu corpo já está ficando desequilibrado nessa parte. E agora o 5º e último, que é muito importante e principalmente afeta muito os atletas, a questão do platô, pessoal. É isso mesmo. Quando você atinge um platô e percebe que não vai mais, possivelmente pode ser um desequilíbrio, porque seu corpo já se adaptou àquele nível, ou que você precisa reequilibrar, focar nas partes aí fundamentais, nas competências básicas, para conseguir evoluir mais, tá? Porque, pensa, a gente não tem um esquema de progressão, que eu falei, o bebezinho começa fazendo um formato lá, começa rolando, começa rastejando, ele vai passando pelas etapas, ele vai progredindo passo a passo. E se a gente vai nessa progressão e perde algum ponto, ou perde alguma capacidade dela, alguma parte básica, com certeza não vai deixar eu continuar evoluindo, não vai deixar eu continuar fazendo o que eu estava buscando, tá? Por que a gente hoje foca muito em questão de periodização, ou pega e faz todo aquele planejamento de treino? Por esse fator, para a gente ter a progressão. Só que de repente chega o atleta, ou o cara que pratica atividade física, e chega lá, pum, travei. Estou fazendo minha periodização, estou fazendo tudo o que eu faço, só que chegou num ponto que não vai mais. Possivelmente é que você chegou nesse platô por estar faltando alguma das suas competências, que você não está trabalhando, não está focando, não é visto faz tempo que você não mexe nessa parte do seu corpo. Então, possivelmente há um desequilíbrio ali, tá? Por quê? Porque você começou a trabalhar muitas competências, habilidades práticas do esporte e acaba faltando. Porque mesmo a gente focando nisso, às vezes passa alguma coisa e a gente tem que retornar ao ciclo. Que nem você faz a parte de força, a parte de potência, a parte de resistência, a parte específica do esporte, você faz um ciclo, você planeja isso por X tempo. E aí o que acontece? Acabou esse ciclo, você retoma e faz esse ciclo novamente, tá? Então, o que a gente precisa perceber?
se eu não foco nas minhas partes, nas minhas competências básicas, com certeza isso está gerando uma parte que eu não completo o meu ciclo de competências básicas e volto. Quando foi a última vez que você voltou nas suas competências básicas? Ou você nunca mais, depois que você aprendeu a andar, correr, voltou nelas? Você focou nisso no seu corpo? Então pode ser que esteja faltando isso, faltando reequilibrar isso de novo. O seu corpo está em desequilíbrio dessas competências. Então, se está em desequilíbrio em algum ponto, seu corpo vai chegar e estagnar. Não vai querer continuar a evoluir. Não vai conseguir dar o próximo passo. Não vai conseguir progredir, tá? Então, isso, com certeza, tem que estar dentro do seu planejamento aí, atleta, do seu planejamento praticante de atividade física, ou mesmo para quem quer começar, para você não começar e acontecer igual geralmente acontece com quem quer emagrecimento, com quem quer ganhar massa. Ganha massa e emagrece nos 3 primeiros meses. O cara faz aquele boom. Emagreci 5 quilos, ganhei 3 quilos de massa em 3 meses. Aí, de repente, parou, estagnou. Por quê? Porque não há esse ciclo de retorno, não há essa progressão, não há esse reequilíbrio. Eu desequilibro meu corpo e volto a reequilibrar, desequilibro e volto a reequilibrar. Isso é importante, pessoal. Então a gente precisa ter essa capacidade, essa competência, esse estilo de trabalho sendo toda vez reincorporado no meu treino, reincorporado aí na minha parte para não atingir esse platô, porque senão esse platô vai significar que eu tenho um desequilíbrio em alguma parte do meu corpo também, tá? Então, pessoal, vamos recapitular para finalizar aqui. Primeiro, dor. Se eu tenho dor, é um sinal do meu corpo. Meu corpo está falando assim, olha, está acabando a gasolina, você não vai abastecer? Vai acabar, vai parar. Tá? Lesão recorrente. Olha, você está lá deixando uma goteira e está toda hora fazendo poça, só que você só está você só está secando a poça. Então, é sinal que você não está agindo no problema. É sinal que você machucou uma parte do seu corpo, lesionou, recuperou, lesionou outra, possivelmente há um desequilíbrio em alguma outra parte, tá? Então, postura. Percebeu que sua postura está errada, percebeu que você já está se adaptando àquela forma que você fica mais tempo do seu dia, possivelmente você já está desequilibrando essa parte do seu corpo, já está mantendo isso e perdendo alguma função, alguma capacidade, alguma competência básica, tá? Então, isso já é um sinal também do seu corpo que já está havendo esse desequilíbrio. E aí, o platô, que quando você para, estagna, tá? Que aí você percebe que não vai mais para frente nem para trás, que aí é uma parte do seu corpo que você entende que não está havendo mais progressão. E se não há mais progressão, é sinal que o seu corpo está em um desequilíbrio e esperando haver um reequilíbrio para conseguir continuar a evoluir, tá? Então, isso é importante. A gente precisa entender como funciona isso para a gente conseguir não cair na armadilha de ficar com o nosso corpo desequilibrado, tá, pessoal? E a gente tem aqui a dose de movimento que a gente quer conscientizar todos a isso. Não quero que vocês peguem e fiquem fazendo os exercícios que a gente posta aqui. Eu quero que vocês criem consciência e entendam como fazer, por que fazer, que horas fazer. É isso que a gente quer com a dose de movimento. Não é só te dar uma receitinha de bolo. Olha, para pescoço faz isso, para ombro faz isso, para coluna ficar rodando. Não, pessoal. Porque isso, receita de bolo, vocês pegam de monte aqui na internet. Vocês pegam de monte no Instagram, no Facebook, no YouTube. Tem zilhões. Só que a forma de você entender e aplicar para você, de você falar assim, olha, que nem na bula de remédio. Se você tem X anos, você toma 10 gotas. Se você tem tantos anos, você toma 20 gotas, 30 gotas. E é isso que a gente quer com a dose de movimento. Te explicar a forma de tomar. Se você aprender essa forma de tomar, você leva para o resto da sua vida. Você não fica mais preso a nada. Tá? Então é isso que a gente quer aqui.
dar consciência para vocês conseguirem não entender só essas 5 formas, entender como não voltar nessa armadilha de ficar com o seu corpo desequilibrado. Beleza? Espero que tenha ajudado bastante aí vocês, espero que tenha clareado algo hoje. E a gente volta amanhã. Amanhã a gente tem live com o Thiago, tá? Às 17h18, beleza, pessoal? Então, até e bora, vamos movimentar.